Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 8 de junho de 2011. Bom pessoal, peço desculpas pelo atraso aí no início. A gente estava com problemas de software aqui, estava com problemas de transmissão. Pergunto se vocês conseguem me ver e me ouvir perfeitamente aí. Legal pessoal, maravilha. Então vamos lá, pessoal. Como eu disse, peço desculpas mais uma vez aí. Tivemos problemas no início da transmissão aqui, certo? Então vamos lá, vamos tentar tirar o atraso, tentar tirar o tempo perdido. Dia de ontem, bem morno, dia de ontem muito consolidado, sem grandes operações, certo? No final tivemos uma queda bem expressiva do Dow Jones, do mercado americano, o que levou o nosso índice aqui junto, tá certo? O que levou o nosso índice aqui abaixo também, tá? Destaques nas quedas aí de Usiminas, CSN e Petrobras, que fizeram novas mínimas do ano, certo? O mercado americano, Dow Jones, ele até deu indicações de correção até o final da tarde, só que acabou fechando mesmo na mínima do dia, demonstrando que está muito fraco o mercado por lá, tá? Então não está nem um pouco legal, está realmente bem preocupante a situação deles lá também, tá? Nesta quarta-feira, nós teremos às 11h30 os estoques de petróleo e às 15 horas a divulgação do livro bege do Fed, tá? Então são os dois horários que a gente deve ter uma movimentação ali um pouco maior. A correção do Dow Jones no mercado americano então continua, ou esperamos que continue, é a grande probabilidade, em função do fechamento de ontem, tá? O nosso principal foco continua sendo nas vendas, apesar da grande consolidação de ontem, que a gente até cantou a bola mais uma vez para vocês. Tá? Então, durante o pregão, quem estava na sala com a gente lá, a gente falou ali por volta do meio-dia que a gente estava vindo de nova mínima, corrigindo nos 60 minutos, e que grande possibilidade da gente consolidar o restante do dia ou até cair um pouco para testar o fundo. Né? Então, a gente já estava mais ou menos esperando esse movimento. Não dá para dizer que fomos pegos desprevenidos, tá? Não foi esse o caso. Então, como eu disse, destaques aí para positivo para Lame 4 e Braskem BRKM5, que fecharam positivas nesta terça-feira. Tá? Commodities continuam muito fracas e ainda podem render aí boas vendas para a gente, certo? Vamos lá então, pessoal, vamos ver como é que vai ser. Vocês veem aqui Ibovespa de período diário, tá certo? Então, como eu disse ontem, o mercado até tentou subir, até tentou se recuperar um pouco, acabou cedendo no final, acabou fechando aí bem próximo da mínima do dia, devolvendo praticamente toda a alta, o que significa que a gente ainda pode voltar a ceder. Só que muito cuidado, porque o que a gente tinha, o que a gente estava acompanhando aí nas últimas semanas, era que o mercado pegava sempre uma sequência de dias pesados, ou seja, de quedas fortíssimas. E agora isso não tem acontecido mais com tanta vontade, com tanta. Assim, o pessoal não está mais querendo vender tão forte, tá? Então isso tudo deixa a gente um pouco preocupado. A gente vê que o menor alívio que a gente tem no mercado, a gente já sobe um pouco. Então o negócio já está realmente esticado. A gente tem algo para testar lá 60 mil pontos, só que os dias já não estão mais naquela tendência fortíssima de queda que a gente vinha desenvolvendo aí desde o mês de abril lá, certo? Então nós temos como hoje, o candle de ontem não fez nem máxima nem mínima, consolidou o dia inteirinho. Tá? Então nós não temos nem máxima nem mínima do candle de ontem, então a gente continua trabalhando com as mínimas do dia anterior e com a máxima do dia anterior também. Tá? Então nós temos lá a mínima em 62.959 e temos máxima lá em 64.512. Tá? Então um candle bem grande aí. Enquanto não romper isso aqui, pessoal, a gente vai enfrentar um pouco de consolidação aqui no mercado. Tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Nós temos o mercado americano, o índice Dow Jones, continuando a ceder, já com 0,5% de queda, que para eles lá é bastante, certo? Então, estamos cedendo lá fora também, testando 12 mil pontos no futuro.
Então, a tendência é que o mercado à vista lá fora também abra em queda já de pelo menos 0,5% aí, tá? Isso vai significar o Dow Jones rompendo de vez este ponto aqui dos 12.093, tá? Um belo de um invertido ontem aqui, demonstra que a força vendedora lá está a todo vapor, e perdemos já esse fundo aqui e devemos ir lá testar 12 mil pontos, tá? Então, acredito que já nessa abertura a gente deve testar 12 mil pontos, tá certo? Então, se a gente traçar aí 0,5% de queda, são aproximadamente 60 pontos. Então, no fechamento de ontem, a gente vai estar testando os 12 mil já na abertura do mercado americano, certo? O nosso índice futuro, trabalhando em queda, já perdeu mínimas em relação a ontem e a antes de ontem, segunda-feira. Então, já estamos em tendência de baixa no intraday, tá? Já fizemos mínima em relação aos dias anteriores. E estamos rumo agora, como eu disse, a 60 mil pontos no nosso índice Bovespa. Tá? Então, o índice futuro tem um objetivo lá em 61.950, que é o fundo anterior, tá, pessoal? Mas, como eu disse, já estamos em tendência. O mercado lá fora cedendo 0,5%, o mercado aqui caindo também. Então, a gente pode ter um dia mais gostoso, pode ter um dia um pouco mais tranquilo aí, tá? Já fizemos mínimas, vamos ver se a gente continua desenvolvendo isso ao longo do pregão, tá? Vamos então às recomendações de compra. BRKM5, a Braskem, tá certo? Continua lá bem próximo dos R$ 25 e pode romper isso aí, pode continuar indo embora. Acho que vale a pena a gente acompanhar esse rompimento da Braskem, tá? É no 25 e tem o 25,05 aqui, tá? Que ela já rompeu uma vez no período de segunda-feira. Então ficar de olho aqui na região desses R$ 25,00, 25,05, porque se ela romper isso aí, ela pode continuar desenvolvendo bem. Então tem algo lá nos R$ 29,00, que lá que é a máxima, são as máximas históricas dela, tá? Então está realmente muito bonita a Braskem BR KM5. Temos também aqui a Alame 4, as lojas americanas, também muito bonita a Alame ontem, fechando aí uma bela alta, se segurando acima dos R$ 16,00, tá certo? E nós tivemos aí 3,4% de alta, um volume bem expressivo, bem considerável para ela. Tá? Então a gente tem agora, para as lojas americanas, para a Lame, nós temos o objetivo dela primeiramente lá em R$ 17,00, tá? Que seria este topo aqui. Rompendo R$ 17,00, a gente teria o objetivo lá em 17,50 e depois teríamos o objetivo lá na máxima do ano passado em 18,76. Tá? Nos interessamos pelas lojas americanas hoje, se ela romper essa região aqui dos 16 e 14, tá certo? Então, rompendo 16 e 14, a gente se interessa para comprar as lojas americanas a Alame 4, ok? Agora as recomendações de venda, que são bem maiores, então bem mais ativas para venda que para compra, BVMF3. Estamos de olho no rompimento dela aí, tá? Na montagem de um pivô de baixa, perdendo esses 10,97, R$ 11 aí, tá? Então se ela perder esses 10,97, ela tem objetivo, tem alvo lá em 10,65, tá? Acho que vale a pena ficar de olho aí na BVMF3. Se ela perder 10,97, tem objetivo lá em 10,65, ok? Acho que pode ser um rompimento bem interessante para a gente acompanhar no intraday aí. Temos também CSNA3. O papel não para de cair. É incrível, a CSN não consegue nem corrigir. Se vocês visualizarem, desde o começo do mês de abril, que ela não trabalha acima das médias. Tá? Mês de maio ela não conseguiu nem corrigir. Foi lenha direto, mínima atrás de mínima. Tá? E continua cedendo. Agora já temos alvo na CSN lá nos R$ 20. Tá? Vamos passar para o semanal, que a gente consegue traçar um alvo um pouco mais claro para ela aí. A gente tem alvo da CSN perdendo 20,62, temos objetivo lá em R$ 20, e depois lá em 17,80, tá? Então, um alvo enorme aí para a CSN, acho que vale a pena fazer um acompanhamento um pouco mais preciso desse ativo também, tá? Não para de cair, se o mercado continuar cedendo, pode ser uma belíssima oportunidade de venda, tá? Temos lá a Usiminas, a Usim 5, também ontem fazendo nova mínima do ano, perdendo aqui os 14,30. E temos a Usiminas agora perdendo aí esses 14,26, a gente continua tendo alvos enormes para ela. Tá? Então, o próximo alvo dela é lá nos R$ 11 aproximadamente, 10,79. Tá? Claro que sempre tem os números redondos no meio do caminho, então tem lá R$ 14, R$ 13, R$ 12 e assim por diante. Tá? Mas o objetivo dela é lá por volta dos R$ 11, mais ou menos aqui neste fundo anterior, tá certo? Então,
Está realmente muito feia, muito feio esse setor de siderurgia. Os em Minas, então, os em 5, nos interessamos por ela a partir do 14,26, tá certo? Temos além da Uzi Minas a Cyrela, CYRE3, tá? Então, um pouco consolidada aqui nessa região, mas ela pode estar falhando um topo, tá? Se vocês visualizarem aqui no gráfico semanal, ela pode estar falhando um topo, e se ela perder essa mínima de ontem, certo? Ela tem, que é nos 16,29, perdão, ela tem objetivo lá nos 14,75, depois lá na mínima do ano, em 14,35. Eu acho que vale a pena ficar de olho, vale a pena acompanhar aí a Cyrela CYRE3, certo? Nós temos, além da Cyrela, temos a Rossi, a RZID 3, certo? Então, a Rossi, pessoal, mesma condição da Cyrela, bastante consolidada aqui, só que fez uma nova mínima, corrigiu agora e está voltando, tá? Então montou aqui já um pivô de baixa. E eu acho que pode ficar de olho, a gente pode ficar de olho nesse ativo aí, tá? Então pode dar uma bela oportunidade também de uma venda aqui, perdendo esses 13,50, buscando com o objetivo lá em 13,11, depois dos 13,11, 12,56, tá certo? Vale a pena acompanhar também a Rossi, pode dar uma bela operação aí, tá? O Henrique pergunta como assim belíssima oportunidade de venda. Henrique, nós podemos aqui na Bolsa trabalhar comprados e podemos também trabalhar vendidos, certo? Então, a gente chama de venda a descoberto, tá? Então você pode ganhar na queda de um ativo, sim. Na verdade, não é só o aluguel, né, tá, Giancarlo? O aluguel ele é para posições de swing trade, de um dia para o outro. Você ficar vendido de um dia para o outro, você precisa alugar. Mas para você poder ganhar com a queda dos ativos no intraday, é o que a gente chama de venda a descoberto, tá? Então você vender um ativo que você não possui para comprar por um preço menor depois. A Silvia vai colar para você no chat, Henrique, o link de um curso que nós temos, onde a gente ensina vocês a operar também na ponta vendedora, ensina uma técnica para vocês operarem também, ganhar com a venda do mercado, tá? A Silvia vai colar para você lá. Qualquer dúvida você pode tirar com ela, ou diretamente no atendimento ao vivo do site, também a gente vai estar lá à sua disposição para te atender, certo? Além da Rossi, então, nós temos a Embraer EMBR3, certo? Então, o curso que eu falei, tá, Henrique? A Silvia vai falar para você aí o link, perdão, ele chama Pacote Técnicas de Day Trade mais Análise Técnica, tá? É esse curso que ela vai colar o link para você aí. É um curso que você vai ter, tem aulas em vídeo, tem aulas ao vivo no período noturno, tem aulas ao vivo durante 30 dias, durante o pregão, e com certeza ele vai te ajudar bastante. Tem aula de análise técnica, toda a base que a gente utiliza de análise técnica e também as técnicas de day trade básicas que a gente utiliza estão nesse curso. Tá? Bom, pessoal, temos então aqui a Embraer EMBR3, perdendo aqui a região dos R$12 no pregão de ontem. Tá? Então, acho que vale a pena a gente continuar acompanhando a Embraer. Já era a recomendação nossa há vários dias de venda na Embraer aí. E agora temos objetivos ainda maiores. Pivô de baixa montado aqui no Embraer, então já temos nova mínima. E temos objetivo agora lá em 11. Vou pegar o ponto exato, 11,68, certo? Que é essa região que ela testou duas vezes aqui, lá em novembro e dezembro, certo? Então acho que vale a pena acompanhar aí a Embraer EMBR3. Temos também a JBS, tá deixando aí mais um candle feio e está prestes a montar um pivô de baixa aqui se perder esse 5,27, tá? Então ela pode ficar interessante se perder 5,27, ela deve ir lá buscar essa região dos 4,94, tá certo? Então vale a pena acompanhar aí essa questão, tá certo? Temos além da JBS OGXP3, ok? Então a OGX também está um pouco consolidada aqui, porém ela não está conseguindo fazer máximas, está sentindo o peso aqui da região das médias, está sentindo algum tipo de resistência, e se ela perder esses 15,12, que é essa consolidação que ela vem traçando aqui desde o começo de junho, ela pode voltar a cair e pode dar uma boa oportunidade de venda também, buscando lá esses 13,23, tá certo?
Bom, gente, a última recomendação que nós temos é a BTOW3, tá? A BTOW, ela serve tanto para compra quanto para venda, é o nosso coringa do dia aí, tá? Então, estamos de olho no rompimento dela, lá nesses 21,30, 21 reais, mas ela também pode falhar esse fundo, se ela romper esses 22 aqui, 22,75, ela falha esse fundo, tá? Então vale a pena a gente acompanhar mais de perto a BTOW, porque ela pode movimentar bem para qualquer um dos lados, tá? Então chama a nossa atenção aí, tá certo? Bom, pessoal, para quem está com dúvida aí com relação à venda descoberta, tá certo? Quem não sabe o que significa a venda descoberta, etc., eu vou colar um link para vocês aí, tá? De uma palestra que nós fizemos lá no nosso auditório e no site do guiinvest.com.br algumas semanas atrás, tá? Nessa palestra, uma palestra de 1 hora e pouco mais ou menos, eu explico para vocês o que é trabalhar vendido, quais são as ferramentas que você precisa ter, quais são as técnicas, quais são, enfim, as curiosidades para você operar vendido aí. Tá? Eu vou colar para vocês esse link então aí. A palestra chama Operações Vendidas, como ganhar com a queda do mercado. Eu estou colando para vocês agora mesmo no chat. Tá? Tá aqui, ó. Então assistam lá. Quem tiver dúvida com relação à venda descoberta, esse é um bom começo. Depois da palestra, recomendo esse curso que eu falei para vocês, o pacote Técnicas de Day Trade mais Análise Técnica, um curso bem interessante para todos que estão iniciando no mercado aí, certo? Bom, gente, vamos lá. Começando com as análises do pessoal, vou tentar fazer o máximo possível aí. Mago pergunta, bom dia, gostaria de uma análise sobre o ativo Euca4, me falaram que é uma da bolsa com potencial de R$ 22. Vamos lá, vamos ver a Euca4. A Euca, cara, veja o seguinte, a questão do me falaram é uma questão complicada, tá certo? Porque questão de falar não quer dizer que vai acontecer, tá? Então, o ativo mais barato da bolsa também é relativo, certo? Petrobras, em 2002 custava R$ 2, em 2008 custava 50, R$ 40, e agora está custando 23. Isso é caro ou é barato, certo? Então, não dá para a gente chamar um ativo de barato, tá certo? O que a gente pode fazer com relação à Eucatex é o seguinte, é uma análise bem coerente dela, tá? O ativo aqui no gráfico semanal vem de um pivô de baixa, vem corrigido nas médias, está se segurando aqui na região dos 7,57. Okay? Podemos falar em compra dela? Podemos, uma vez que ela já montou um pivô de alta aqui quando rompeu essa região dos 7,94, quando rompeu essa região dos R$ 8 aqui, certo? Então ela pode voltar a subir sim. Ela tem objetivo aqui na região dos R$ 9, tá? Tem algumas tentativas aqui, vou arredondar para R$ 9, certo? E rompendo esses R$ 9, ela tem objetivo em 9,41 e depois tem objetivo em 9,62, que é, na verdade, a máxima histórica do ativo, tá certo? Ter objetivo lá em R$ 22, com certeza são os mesmos caras que viam a nossa bolsa a 150 mil pontos em 2008. Então, muito cuidado com relação a isso. Tá? A gente não pode levar a sério essas análises, essas opiniões dos caras, porque muitas vezes eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Tá? Então, muito cuidado com relação a isso aí. Como eu disse, essas mesmas pessoas que dizem que o papel tem alvo lá em R$ 22, tinham como alvo na Ibovespa 150 mil pontos em 2008, 130 mil pontos no ano passado. Então, assim, esses caras não têm a menor ideia do que eles estão falando. Tá? É importante tomar cuidado com relação a isso. Tá? Vamos lá, então o pessoal pede, Rossi já foi, Cirela já foi. Temos lá lojas Renner, LREN 3. A Renner, cara, ela tá bonita. Corrigindo agora, então deixa ela corrigir. Ela vem de nova máxima, rompeu aqui essa zona de consolidação que ela vinha traçando aqui no mês de maio, essa região aqui, tá certo? E deixa ela corrigir agora, deixa ela se enrolar um pouco, porque ela acabou de fazer uma nova máxima, então é complicado falar em compra dela, tá? A gente vai poder falar em compra novamente se ela romper aqui esses R$ 61,99, R$ 62. Aí sim, ela tem algo para ir lá testar esses 65 e 45, que é o topo anterior, certo? Então vocês podem ver aqui, que aliás é a máxima histórica também do ativo. Okay? Temos além da Renner, lojas Renner, nós temos a Cosan. Bom, a Cosan agora ela enrolou, né?
A gente operou nela alguns dias aqui, fizemos algumas boas operações nela, recomendamos inclusive operações nela, só que a gente agora enrolou um pouco, tá? Ela está deixando o terceiro candle seguido aqui, sem direção, sem movimentação. Então agora eu acho que a gente pode ficar de olho aqui no rompimento para cima ou para baixo. Tá? Se romper aqui os R$ 25, ela pode continuar a desenvolver bem. Se ela romper R$ 23,85, ela pode corrigir um pouco mais, aí, quem sabe até os R$ 23, alguma coisa nesse sentido aí. Tá? Bom, vou pular ali, Sérgio, porque você pediu bastante ativos lá, e vou tentar analisar de todo mundo aí, tá? Então peço desculpas, faço a análise mais precisa para você lá na sala do curso ao vivo. Temos a Natura, então, que o nosso amigo Guerra pede lá, acompanhando sempre a gente, Guerra, um grande abraço, nosso amigo Guerra aí. E temos a Natura, cara, está em tendência de baixa, tá? Antes de ontem acabou de fazer nova mínima, e a gente tem que ficar de olho nesse ativo, porque ela não está nem conseguindo corrigir. Ela faz mínima, já volta, já faz nova mínima. O objetivo dela, perdendo esses 40,58, é testar lá os 38,74. Tá? Então, muito cuidado nesse ativo. Eu não recomendo operação comprada nela nesse momento. Tá? Então, se você quiser operar, fique de olho com uma possível venda aí. Tá? Bom, pessoal, infelizmente eu vou ter que encerrar. Estamos estourando nosso tempo, tivemos problemas na transmissão aí, certo? Então, o pessoal pergunta lá se eu uso o Profit Chart. Sim, eu uso o Profit Chart, toda a nossa equipe usa o Profit Chart. A nossa opinião é o melhor software de análise técnica que a gente tem no mercado atualmente, certo? Então, utilizamos sim o Profit Chart. Peço desculpas a todos que eu não consegui fazer as análises. Nós tivemos problemas de transmissão no começo deste call, a gente até acabou atrasando a transmissão, então eu peço desculpas e convido todos vocês a participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão. Lá no curso ao vivo, a gente consegue fazer essas análises para vocês em tempo real, tá certo? Então, são todos convidados. Para acessar lá, é só entrar em www.interinvesteeducacional.com.br, clicar lá em curso ao vivo durante o pregão. Entrando lá, vocês já vão estar visualizando a tela dos professores, que é a nossa tela, onde vocês vão visualizar ao vivo todas as operações que a gente monta lá, certo? Fazendo isso, basta instalar o software do Ventrilo, em menos de 5 minutos vocês já vão estar conectados com a gente, lá na sala, com a nossa equipe de professores, acompanhando vocês durante todo o pregão aí, certo? Todo mundo que acessar lá pode fazer um teste gratuito de 7 dias para conhecer o nosso trabalho. São todos meus convidados. Um grande abraço, um excelente pregão e até amanhã às 9h20 em mais um ponto de abertura da Interinvest.